da igreja, dos irmãos. Glória a Deus, a paz e a graça, aqui também pelo Facebook, por essa ferramenta. E eu estava explicando aqui no Instagram que hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Nós estamos aí com um problemazinho de chuva, que não é problema, chuva não é problema, né? Mas eu tô falando, tá travando ali. Não sei se foi alguém tentando ligar para mim ou se é o sistema ali do celular. Mas aí não tem problema não. A gente vai aqui administrando, eu vou vendo aqui, vou cuidando. Eu tô aqui aguardando os irmãos chegarem, né? Continuam ali querendo travar, mas aqui tá ok. Então eu acho que é o problema daquele celular que já tá... A gente está usando ele mais só para esses momentos, né? Porque ele já está bem velhinho, bem cansado. Mas enfim, se vocês que estão acompanhando na live do Instagram perceberem que está muito difícil, é só acessar a página da igreja no Facebook, né? Igreja Cristã de Gileade no Passaré, tá certo? No Facebook. Se não, depois eu estou passando lá para o YouTube. Mas enfim, irmãos, hoje vai ser, como eu disse, um pouquinho diferente. Foi um dia muito chuvoso, aí o espaço que eu uso ali estava muito úmido e eu tenho que me poupar, né? Tenho que cuidar um pouquinho da minha saúde também. E aí eu vim para cá. Então, vamos orar, vamos adorar o Senhor, vamos entregar esse momento ao Pai, né? É noite de adoração, é noite de louvor, é noite de reflexão, né? Com relação àquilo que Deus tem revelado, tem dito, tem ministrado nas nossas vidas, visto que o Espírito Santo trabalha a nosso favor, o Espírito Santo está nos conduzindo como um bom pastor que Ele é, aos átrios do Pai, aos átrios do Senhor, não somente para o nosso resgate, para a nossa cura, para a nossa restauração, mas também para a nossa edificação, para a nossa capacitação como embaixadores do reino, como servos do Altíssimo, né? Como príncipes e princesas do Senhor, né? Como igreja, como noiva. E eu queria compartilhar com vocês um louvor para que nós estejamos orando. Eu vou até iniciar aqui para que nós, ao ouvirmos esse louvor, nós possamos estar sendo inspirados por Deus enquanto oramos, a dizer aquilo que precisa ser dito, né? A entregar o que precisa ser entregue, porque às vezes a gente tem dificuldade de entregar, né? Mas que Deus seja exaltado no meio de nós, não só nesse momento, mas para sempre. De eternidade em eternidade, Ele é o Senhor, e nós devemos a Ele tributo, louvor e adoração. Nós tivemos uma mini vigília, né, aqui pelo Instagram, foi uma bênção, eu fiquei muito feliz com a companhia do Daniel, e enquanto louvávamos, né, enquanto adorávamos, Deus trabalhou muito nas nossas vidas, né? Então Deus falou profundamente conosco, já vem falando desde a madrugada, né, desde a madrugada. Eu não sei se deu para entender aqui pelo Instagram que eu estava falando, porque caiu aqui, eu vou tentar novamente. Misericórdia, Senhor. Complicado, né? Complicado. Mas vai dar certo. A obra é do Senhor, Ele que está no controle, vai dar certo. Até porque eu acho que os irmãos nem tinham entrado ainda ali, estão atrasados, um pouquinho atrasados. Mas como eu dizia, Deus falou profundamente conosco durante a madrugada. Foi assim, muito feliz. Nós começamos, né, a live, o assunto era louvor e adoração, então nós começamos a live, era 10h30 e nós terminamos, eram quase 3 da manhã. Né? Olá, queridos, vamos de novo aqui, adicionando ali o pessoal. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Deus, eu creio, Senhor, que nada pode vencer o teu grande amor. Tu já venceu a morte, Senhor. O teu reino já está estabelecido por toda a eternidade. Tudo foi consumado ali na cruz.
Contudo, Senhor, em nossos membros ainda vemos algo que milita contra nosso espírito e que é necessário ser dominado. Por isso, Pai, nós rogamos pela Tua intervenção, nós clamamos pela Tua direção, pelo Teu cuidado, para que possamos vencer. Todos os dias há um gigante a ser vencido dentro de nós, Senhor, porque a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito e ela nos puxa para baixo enquanto o nosso espírito anela as coisas do alto, porque é com o espírito que nós discernimos as coisas espirituais, e o nosso espírito, ele tem recebido a testificação do Teu Espírito que somos Teus filhos, que a adoção já aconteceu. Por isso, Senhor, seja exaltado e engrandecido em nossas vidas e ministra nesse corpo tão limitado, tão precário, Senhor. Ministra, Pai, a fim de que seja manifesto, sim, o Teu reino. Que Tu sejas exaltado, engrandecido e glorificado, e que nós possamos vencer todas as barreiras. Nos ajuda, Senhor, a Te dar o melhor de nós, o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor oferta, o melhor tempo. Que a nossa atenção esteja voltada para Ti, Senhor, principalmente nesse momento. Nós separamos esse momento, Senhor, para estar contigo em adoração, em rendição. Por isso, Pai, eu Te peço, recebe, Senhor, esse momento como um culto racional, como um culto, Senhor, de profunda consciência e reconhecimento de que só Tu és digno. Recebe, pois, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Geraldo, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Para sempre exaltado é, para sempre adorado és, para sempre. Aleluia, Jesus. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluias, aleluias. Jesus ressuscitou. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Vem, Senhor, sobre nós. Aleluias. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas 17. Diz assim: e disse o Senhor, 17, versículo 6, tá, queridos? Desculpem, 17, versículo 6. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a uma amoreira, ou a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eu enrolei muito aqui a língua, desculpem, né? Mas eu vou ler de novo, tá? Diz assim, ó: e disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eu sempre tive como chavão nas igrejas por onde eu passei esse versículo sobre ter uma fé que faz os montes se transportarem para o mar. E eu ficava muitas vezes perguntando para Deus assim: Senhor, o grão de mostarda é tão pequeno, né? Então não é preciso muito para conseguir que isso aconteça, né? Que haja esse transportar, né?
esse obedecer, Nairobi não. Nairobi não. É a Nairobi, gente, que está aqui comigo hoje, né? Esse obedecer de Deus, desculpa, das circunstâncias. Nós precisamos apenas ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. E ele é tão pequeno, né? Mas, ainda que seja tão pequeno, é suficiente para transportar para o mar uma montanha. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite. Sobre essa montanha, né? Sobre essa montanha. Eu, essa semana, tinha preparado uma outra palavra. Por isso que eu acho que eu estou tão assim, ainda meio que procurando, né, me ajustar às palavras. Porque foi uma mudança assim, muito rápida, né? Eu tinha preparado uma outra palavra, estava tudo já aqui bem arrumadinho na minha cabeça. E de repente Deus falou profundamente comigo através de um louvor que eu estava, na verdade, ouvindo uma reflexão bíblica com o pastor Carlos Jorge, da Gileade do Carlito Pamplona. E ele citou essa canção, né, que é até em inglês, e eu encontrei uma versão dela em português, Montanha. E eu acho que já está com uns 2 dias que isso aconteceu. Eu passei esses 2 dias com essa palavra, né, ruminando no meu coração. E quando terminou ontem, hoje de manhã, né, esse nosso momento que eu estava falando um pouquinho antes, quando caiu aqui no Instagram, não sei se chegou a copiar lá, mas quando terminou a nossa mini vigília, né, eu fiquei ainda processando, né, os louvores, o nosso bate-papo, as nossas orações. E veio novamente a canção, né? E ela ficou, né? Eu dormi com aquela canção no meu coração. E quando foi hoje de manhã, né, eu fui tirar o meu momento com Deus, mais uma vez a canção estava lá, né? E eu não resisti mais ao Espírito Santo. Oi, Manuelzinho, Deus abençoe, meu filho. Está conosco também agora o Manuel. E eu queria compartilhar com vocês agora essa canção, para que nós possamos estar adorando ao Senhor juntos. Se você a conhece, você pode cantar aí no seu lar, né? Se você está com o Google aí facinho, o nome é Montanha, né? Ela em português. E vamos ouvir. Por isso estou clamando a Deus. Aleluias. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. Ouve, Senhor. De ti preciso como nunca preciso. A tua igreja precisa de ti como nunca precisou antes, Senhor. Às vezes é preciso uma montanha. De fato, Senhor, às vezes é preciso uma montanha. Às vezes é preciso um mar agitado. Às vezes é preciso um deserto. Pra me manter ao teu lado. Você já se sentiu assim? Percebendo que toda a dor da sua vida, em vez de te afastar de Deus, te aproximou? Aleluia, porque o amor de Deus é mais forte do que qualquer luta, queridos. De fato, às vezes é preciso a montanha para confiar e crer em ti.
Aleluias. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar. Aleluias. O que quer que a vida Glória a Deus. dissesse a mim. Pense. Mas devo admitir. Precisamos admitir Isso só me fez chorar. que quando a gente quer tomar as rédeas da vida e as escolhas são erradas, nós terminamos por cair de joelhos. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, Às vezes é preciso um deserto pra me manter ao seu lado. Teu amor é muito mais forte Teu amor é muito mais forte, Senhor, do que qualquer luta. do que qualquer luta, do que qualquer batalha que eu precise enfrentar. Às vezes é preciso Às vezes é preciso, irmãos, que nós enfrentemos uma montanha para confiar e crer, somente crer. Eu também te amo, sobrinho amado. É preciso uma montanha Glória a Deus. Para confiar e crer em ti. Não é linda essa canção? Ela é muito linda, gente. Eu até coloquei no Face, coloquei no Instagram, no convite da igreja de hoje, para que vocês pudessem ter acesso, né? As pessoas que me seguem nas redes sociais. Paz, Manuel, Deus te abençoe, filho amado. Abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis, queridos. Nós vamos meditar em uma passagem da história de Jó. Gênesis capítulo 31. Nós vamos ler apenas aqui o finalzinho, tá? Essa história é muito conhecida e aí eu vou dar uma prévia aqui para quem não conhece bem, né? Visto que ela é conhecida pela maioria das pessoas e aí a gente coloca todo mundo no contexto. Mas eu vou ler só o finalzinho para não me estender muito, tá certo? Hoje eu vou tentar não me estender muito. Gênesis 31, eu vou ler aqui o versículo 54. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos, suas filhas, e os abençoou, e partindo voltou para seu lugar. É suficiente, queridos. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comerem pão, e tendo comido, passaram a noite na montanha. Esse trecho da vida de Jacó acontece depois que Jacó comete aquele erro grave de enganar o pai e roubar a bênção do irmão. Ele já tinha surrupiado, né? Subornado o irmão com um prato de lentilha, sabendo, né, do coração do irmão na época. O irmão era muito jovem ainda e só queria saber de, né, caçar e namorar, curtir, vamos dizer assim, né? E aí o irmão chega com fome, o irmão não quer compromisso em administrar, não, na verdade, ele não queria as responsabilidades da primogenitura, né, porque ser o primogênito significava assumir as responsabilidades de toda a família quando o patriarca partisse, que no caso era Isaac, né, e ele não queria essa responsabilidade para ele. De fato, é isso que leva-se a entender.
E aí ele vende a primogenitura, o seu papel, o seu principado, por um prato de lentilha. Cordeiro com lentilha que o irmão fez. Mas era necessário também ter a bênção. E aí, induzido pela mãe, Jacó se faz passar pelo irmão, para o pai que já não enxerga mais. E a bênção que era do irmão, que o irmão não vendeu a bênção, vendeu só o direito à herança, ou seja, os benefícios e as responsabilidades de ser o primogênito. E aí ele vai e rouba a bênção do irmão. Claro que isso dá uma confusão. Jacó precisa fugir, porque quando o pai morre, ele sepulta. O irmão havia jurado que quando o pai morresse e ele sepultasse o pai, ele mataria o irmão, né, pelo que ele tinha feito com ele. E aí Jacó foge, vai para a casa do tio Labão, fica por lá, se apaixona pela filha mais moça de Labão, trabalha 7 anos para comprar, né, para pagar o dote. E aí é enganado pelo tio e termina ficando com Lia, porque ele se embriaga, não consegue discernir com quem ele está na tenda. E é embriagado pela primeira noite, passa o compromisso, porque o casamento ele acontecia a partir do compromisso da primeira noite, né? Se uniria, seria uma só carne com a sua esposa. Então, lá vai Jacó trabalhar mais 7 anos pela que ele queria, que era a mais moça. E tem muitos filhos, ele prospera e agora tem muitos servos e muito gado. E começa uma situação desconfortável, porque ele já pagou os 14 anos de dívida, né? Os 7 anos ele tinha pago, depois ele se endividou novamente, pagou mais 7 anos. E mesmo depois que ele pagou toda a dívida, ele ainda vivia uma situação difícil com o sogro e com os cunhados, porque ele prosperava, mas ao mesmo tempo não prosperava, porque ele estava na terra do tio, então tudo que era dele, inclusive ele pertencia ao tio. Porque ele saiu da parentela de seu pai, né, agora morto, e se submeteu à autoridade do tio, Labão, que era um idólatra. O que é que acontece? Ele já não suportando mais aquele jugo, ele resolve enfrentar o que ele tinha feito, né? Enfrentar os seus erros. Já tinha se passado muitos anos, eu acredito que passava pelo coração de Jacó, já inclusive era Deus trabalhando na vida de Jacó, porque o desejo de Deus era que Jacó se arrependesse, se humilhasse diante do seu irmão e pedisse perdão. Na verdade era isso que Deus esperava, sempre esperou dele. Mas levou anos para que ele tomasse essa postura, tomasse essa decisão de lamentar o seu erro, de pedir perdão e de voltar atrás. Inclusive, eu já abro aqui um parênteses para dizer, é muito difícil voltar atrás. É muito complicado a gente reconhecer que errou e ter que recuar. É difícil. É difícil pedir perdão. É difícil reconhecer que errou. E já depois de tantos anos, ele resolve vir, faz uma negociação com o seu sogro. O sogro aceita a negociação, mas aí quando passa um certo tempo e ele vê que Jacó está enriquecendo, está pagando o que combinou, mas continua prosperando até mais do que ele, aí ele muda a negociação, sabe? E aí Jacó percebe que ele está como se fosse numa teia, está aprisionado por todos os ângulos e ele não consegue se desvencilhar daquela situação que ele criou. Que ele criou. E que com o passar dos anos é igual aquela parte do filme Deus Não Está Morto 1, né? Quando aquela senhora vai e diz assim, o pecado é como uma prisão invisível, né? As paredes são invisíveis. E aí Satanás permite que fique tudo bem, que você não perceba que você está numa prisão, porque você está confortável naquela situação. Só que aí, de repente, a porta se fecha, e aí você percebe o engano e tenta fugir,
E para alguns, isso acontece tarde demais. Tarde demais. Glória a Deus que Jacó percebeu o engodo em que ele havia se embaranhado. E ele resolve fugir. Resolve fugir. Porém, Labão descobre e vai atrás dele com seus servos armados. Uma mistura de fúria porque ele fugiu, né, com as filhas, com os netos. Na cultura deles, todos pertenciam a Labão, certo? O patriarca, né? Então Labão fica furioso porque ele tinha feito uma negociação que ele próprio, né, embaranhou para não perder Jacó, né, a bênção que estava sobre Jacó, da qual ele estava usufruindo durante anos. Usa essa tradição como argumento para reivindicar seu direito, e ele podia, inclusive, pelo que era a tradição daquela época, matar Jacó. E ele vai furioso por isso. E também porque uma das mulheres, achando pouco, fugir da presença de seu pai, levando os filhos, né? Que ela já tinha... a irmã dela tinha vários filhos, né? E tinha as servas que também já tinham filhos. E já tinha... Desculpa, e já tinha o José, né? Ela ainda não tinha tido, era Benjamim. E aí ela pega e rouba os ídolos do pai, porque ela também era idólatra. Outro erro de Jacó. Se deixou levar pelo amor, pelo sentimento, não conduziu sua mulher a uma postura diante de Deus, né? Não foi pastor de sua casa. Então, como eu disse, era um erro em cima de outro erro, um conflito em cima de outro conflito. E aí ela causa ainda mais gravidade à situação, porque ela rouba os ídolos do pai. E Labão vem furioso. Quando chega lá, eles discutem, né? Ele procura os ídolos, não encontra, porque Raquel usa de astúcia. Coloca debaixo dos panos onde ela está sentada e menciona que ela está de dias, que naquela época a menstruação era tratada dessa forma e as mulheres eram consideradas impuras porque estavam sangrando, né? Ou seja, não tinham engravidado. E então elas ficavam resguardadas e não eram tocadas e por estarem impuras, né? Labão não olhou, não pediu que ela se levantasse e olhou onde ela estava sentada. E Jacó, furioso, até diz que morra aquele com quem estiver esses ídolos. Ele não sabia que estava com a mulher que ele amava. Mas aí, depois de tudo isso, eles conversam, entram num consenso, né? Jacó se humilha diante do sogro. O sogro também já refreia porque não encontrou os ídolos, né? E aí apaziguam a situação. E chega nesse ponto em que nós lemos. Vou só ler um pouquinho antes para vocês entenderem. Aqui no 51. Disse ainda Labão a Jacó: eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha, de que para mal nem passarei eu deste montão a ti, nem passará tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor do seu pai Isaque. Então, como nós já lemos, Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão, e tendo comido passaram a noite naquela montanha. Esse louvor que eu compartilhei com vocês no início, né, que o nome é Montanha, ele na verdade ela fez uma adaptação de uma canção, eu acho que é americana, eu sei que é em inglês, belíssima,
E é quase um poema. Aliás, é um poema, quase um poema não, é um poema. Mas eu quis dizer que é como se fosse um salmo. Para mim, eu senti como se fosse um salmo. Porque eu me senti salmodiando a Deus, enquanto Deus falava comigo. Como eu entendi o que aquele autor, né, aquele compositor quis dizer. Ou aquela compositora, eu não sei. Eu sei que é um trio que canta em inglês. E a letra tá quase igual à original. A letra que a Patrícia fez, ou que ela pegou de alguém, gravou, que é a cantora, é quase literal, sabe? Ficou bem legal mesmo. Ela não fugiu, né, do todo, né, da mensagem central. E diz assim: às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que me sobrevenha, no original, me sobrevenha. De fato, às vezes é preciso uma montanha para eu parar, confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus, pois pensei que poderia controlar o que quer que acontecesse, o que quer que trouxesse a minha vida a mim. Mas eu preciso admitir que isso só me fez cair de joelhos diante de ti. Na versão dela, ela vai dizer que isso só me fez chorar. Mas no original ele vai dizer: o que perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse para mim. Mas preciso admitir que isso só me fez cair de joelhos diante de ti. Às vezes é preciso uma montanha, queridos, para nos fazer parar, para nos fazer diminuir o passo, para nos fazer resolver tudo que precisa ser resolvido antes de avançar. Muitas vezes nós queremos nos chegar a Deus, mas queremos nos chegar a Deus de qualquer jeito. Queremos ter com Deus uma relação de qualquer jeito. Os mesmos erros que levaram Jacó a se tornar prisioneiro de seu tio, servo de seu tio, escravo de seu tio, estavam agora acontecendo diante do momento crucial de mudança da vida de Jacó, porque Jacó tomou a decisão de voltar para a sua terra natal, se humilhar diante do seu irmão e pedir perdão. Ele queria resolver, ele não aguentava mais, ele queria acabar com aquele jugo pesado sobre sua alma. Jacó entendia perfeitamente o que lhe sobrevinha, sabe, gente? Jacó tinha discernimento, Jacó tinha relação com Deus. Eu não quero dizer que porque ele fez todas essas coisas erradas, ele não era um homem de Deus. Jacó era um homem de Deus. Jacó era um homem de Deus. Ele tem uma experiência fantástica quando ele está indo se encontrar com o tio. Ele foge do irmão, fica no deserto, dorme no deserto, no relento ali. Aí ele procura uma pedra para se recostar nela, e ele tem uma visão fantástica, um sonho espiritual de uma escada, né? E anjos que subiam e desciam. E aí quando ele desperta daquele êxtase, ele levanta o memorial e diz: certamente Deus está nesse lugar. No retorno à casa de seus pais para se encontrar com seu irmão, ele para nesse mesmo lugar e tem uma luta com o anjo, e é emocionante, porque ele sabe que pode dar tudo certo. Ele já passou pela montanha, mas sabe que também pode dar tudo errado, até porque seu irmão vem ao seu encontro com mais de 300 homens, se não me engano, não lembro bem agora, armados até os dentes na sua direção.
E ele sabe que é a hora do tudo ou tudo. Ele sabia que Deus estaria com ele durante toda a jornada na terra de Labão. E Deus de fato esteve com ele. E Deus estava com ele sempre, cuidando, livrando, abençoando. Porém, a humanidade aqui, a humanização de Jacó, ela gritava: foge, vai não, doido. E ele já não aguentava mais. E ele se afasta. Acredito eu que naquele momento ele trouxe à memória a experiência da visão. E ele se afasta, deixa a sua família e diz assim: eu vou ficar mais afastado. E aí ele tem uma luta com o anjo. E ele diz: eu só te largo se tu me abençoares. O anjo: se tu não me soltar, eu vou te ferir. E ele: eu só te largo se tu me entregares a minha bênção. Eu não aguento mais viver dessa incerteza, com essa espada sobre a minha cabeça. Eu tenho tudo. Eu usufruo de tudo, mas o principal não tenho: a certeza de que Deus está comigo, que Ele me perdoou. E eu estou indo de encontro à vida ou à morte. Eu preciso saber se Deus me perdoou. Se tu não me abençoares, eu não te largo. E o anjo fere o encontro da coxa de Jacó, para que ele nunca mais se esquecesse daquele momento da bênção. Eu sou muito boba, né? Já tô chorando. Eu ando tão assim, chorona, né? Eu sempre fui, mas parece que eu tô pior. Mas é porque eu me emociono, sabe, gente? Eu me emociono demais em pensar naquele momento de Jacó. Porque nós enfrentamos esse momento muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes. Quem nunca se viu de frente a uma montanha? Atrás Faraó. Era essa a situação. Tá complicado, ele tá todo tempo travando esse celular. Eu vou mudar na próxima live, eu não vou mais usar. Muito complicado, fica caindo. Não sei nem se vai voltar no vídeo, eu vou ter que reiniciar. Então assim, sabe, gente? Nós enfrentamos isso muitas vezes. Ele tá perdendo. Mas vai dar certo. Como eu disse, hoje a batalha foi grande. E está sendo. Hoje a batalha está sendo grande. Glória a Deus. Mas vai dar certo. Eu sempre penso que vai terminar tudo bem. Com Deus sempre termina tudo bem, né? Sempre dá tudo certo. Então, muitas vezes, queridos, nós nos vemos diante de uma montanha. Irmãos que estão aqui me acompanhando pelo Instagram, tenham paciência, porque está todo tempo caindo, esse celular está com problema. E eu não queria deixar de fazer as lives no Instagram, porque muita gente não tem Facebook, aí termina acompanhando pelo Instagram. Então, tenham paciência comigo, perdoem. Eu sei que esses vídeos vão ficando salvos aí na galeria, vai dar tudo certo. Pelo menos eu acho que fica salvo, né? Depois é que eu vou poder olhar com calma. Mas vamos lá. Como eu dizia, nós muitas vezes nos deparamos com uma montanha. E nós sabemos que precisamos tomar uma posição. Oi, Sandrinha, te amo, filha, Pai do Senhor. Precisamos tomar uma decisão. Precisamos saber o que fazer diante daquilo. Oi, Manuel. Glória a Deus. Tão bom ver vocês aqui comigo. Primeira coisa, então, diante dessa história,
que eu queria que ficasse, né, pontuado para nós é que Deus, ele não deseja que coisas ruins nos aconteçam, mas às vezes é preciso a montanha. Não é Deus quem fere, não é Deus quem nos faz adoecer, não é Deus que nos deixa empobrecer. De repente uma pessoa investe o seu dinheiro e de repente faliu. Não é Deus que gerou essa catástrofe, né, ambiental que aconteceu no Brasil um pouco antes da pandemia e até hoje nunca foi resolvido, né? Não é Deus quem traz pandemia, não é Deus, queridos. Mas Deus, ele está conosco na calamidade, está conosco na riqueza, está conosco na pobreza, está conosco na saúde, está conosco na doença. Eu não sei se vocês assistiram aquele seriado, eu não assisti todos os episódios, mas eu acho muito interessante quando Rico e Lázaro, no final do seriado, né, eles têm o último encontro, aliás, o penúltimo encontro, e o Rico zomba de Lázaro porque ele foi livre, foi escravo, foi rico, foi pobre, né? E aliás, naquele momento ele estava pobre, porque ele estava todo mulambento, né? E foi um grande lutador, um gladiador, e de repente era agora um leproso, um rejeitado por todos. Ele antes era aclamado como acho que era Leão de Judá, o nome dele quando ele era lutador, e agora ele era rejeitado por todos, ninguém nem o reconhecia, né? E aí eu acho interessante porque ele vai dizer assim, cadê o seu Deus? Olha aí a sua situação, olha aí o que é que ele te fez. Aí ele disse assim, não foi Deus que me fez ficar leproso. Foi a minha escolha em ajudar aquele leproso, em tocar nele, em compartilhar com ele a minha comida, a minha água. Foi minha escolha. Eu acho fantástico aquele momento. Porque quando nós estamos enfrentando uma grande montanha, queridos, a gente não lembra do que nos levou até aquele cume, ao pé daquela montanha, desculpe. A gente não lembra. A gente só lembra que a gente está diante de um grande desafio. E o pior é que a gente vem fugindo do problema. É como se a gente dissesse assim, rapaz, eu além de fugir de Labão, ainda tenho que subir essa montanha. Muitas vezes nós nos posicionamos assim. Mas a primeira grande lição dessa noite para a sua vida é que havia necessidade daquela montanha, porque aquela montanha era o stop de Deus para a vida de Labão. Desculpa, para a vida de Jacó. Era Deus dizendo, é necessário que você pare. Pare agora. Não cometa mais os mesmos erros de outrora. Pare. Deus está dizendo para nós, para a igreja. Chega de repetir os mesmos erros. Pare. Sim, de fato, às vezes é necessário uma montanha. Se não fosse aquela montanha, ele continuaria fugindo, como ele já vinha fugindo do irmão, como ele já vinha fugindo de Deus. Às vezes é necessário a montanha. Ele sobe a montanha, o tempo se avança e ele fica lá. E ele é alcançado pelo tio. Essa é a segunda lição que eu quero dizer para você. É impossível você, sozinho, fazer uma nova história sem antes resolver a passada. Para onde você for, você vai ser seguido pela sua história. Não dá para começar uma casa nova sobre entulhos.
Jacó já tinha tomado a decisão de voltar para Deus, de pedir perdão a seu irmão para poder ficar em paz com Deus e com a família. Mas ele queria fazer isso, sabe, jogando para debaixo do tapete tudo que o levou àquele momento. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente traga, sim, para o altar de Deus tudo. Tudo. Nós somos tendenciosos a querer esconder de Deus aquelas coisinhas das quais a gente não quer nem nós mesmos nos lembrar. É ou não é? Você já se sentiu assim? Querer colocar para debaixo do tapete e dizer assim, não, eu vou começar do zero, eu vou começar de agora. Faz de conta que não aconteceu. Os homens gostam de dizer que mulher gosta de discutir relação. Na verdade, é a forma do homem tentar, sabe, dizer, não, vamos zerar e vamos começar daqui. Não precisa falar mais nesse assunto não, deixa isso pra lá. Ele não quer ouvir. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e você vai até dizer uma coisa boa pra ela, mas você precisa primeiro contar a história e dizer, olha, aconteceu isso, mas eu queria dizer pra você que ficou tudo bem, que tá tudo bem. Não, e se tá tudo bem, por que você tá trazendo a memória? Você vai falar desse assunto? Não, deixa isso pra lá. Nós não podemos deixar pra lá, queridos. É preciso dar nome a pecado. É preciso, quando pedir perdão, reconhecer. Então, muitas vezes, é necessário que nós enfrentemos um mar agitado, como diz a poesia desse louvor, para nós sabermos da nossa incapacidade, de que somos nós que estamos errados. Deus sabe. É fato, Deus conhece antes mesmo que chegue a palavra à sua boca, é verdade. Mas você sabe? Você sabe. Então, é preciso dar nome ao problema. Assuma as responsabilidades. Sabe, confesse. Aqueles homens que estavam no mar agitado, eles viam Jesus vindo na direção deles e eles não reconheceram Jesus, gente. Eles achavam que era um fantasma. Olha, crente, né? Vamos dizer assim. Judeu. Acreditando em fantasma. Alma penada. Eles ficaram apavorados. Quando Pedro descobre que é Jesus, ele diz, Jesus, é tu mesmo, cara? Pois é tu mesmo. Deixa eu ir até o encontro. Eu quero sair para mim, ó. Mas Pedro traz com ele todas as suas mazelas. Ele queria andar sobre as águas com Jesus, mas ele queria trazer consigo as mazelas. Não dá, queridos, para andar com Jesus levando pedras nas costas. Não é o propósito de Deus para a sua vida. Precisamos deixar tudo no pé da montanha. Não tenha medo. O Senhor fala claramente para nós essa noite. Não tema, eu sou contigo, ó bichinho de Jacó. Eu sou o teu Deus, eu te esforço e eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não tema, eu sou contigo. Mas nós somos assim, não é? Porque nós escolhemos. Nós escolhemos isso. Há um refrigério para a sua alma. Pois Jesus, ele anda sobre as águas agitadas. E esse é o terceiro ponto. Assim como Pedro quis seguir a Jesus nas águas agitadas, mas trouxe consigo suas mazelas e afundou, assim também há um Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono, e ele dá ordem ao seu favor.
Ele estende a mão e lhe puxa de dentro daquelas águas profundas e agitadas. Deus não vai deixar você sucumbir desde que você reconheça e se arrependa e abandone o pecado. Eu acho fantástico quando Jesus deixa que Pedro venha, mas de repente quando Pedro olha para o mar agitado, ele começa a afundar. Um pescador, gente. Eu não consigo imaginar, né, um pescador que não saiba nadar, né? E é prova de que ele sabia, né, dominar a arte das águas, porque lá depois, na experiência, quando ele nega Jesus 3 vezes, Jesus volta para ter a conversa com ele. Oh, Senhor, misericórdia. Senhor, repreende, Senhor. Irmãos que estão aqui comigo, entrem em oração, repreendam, porque já caiu de novo aqui o Instagram, mas não é, o problema não é o Instagram em si, é o meu celularzinho velho que tá todo tempo caindo. Misericórdia. Misericórdia. Eu vou tentar subir de novo aqui. Aguarda aqui, glória a Deus. Oi, Liduzinha, que saudade de você, minha flor. Me ajuda aí, segura aí a bênção. Eu tô aqui com um problema no Instagram. E nós estamos no ponto de que Deus, ele estende a sua mão e nos tira, né, do mar agitado. Glória a Deus. Mas vai dar certo, Deus é poderoso, Deus é bom. E as misericórdias do Senhor duram para sempre. Amém? Glória a Deus. Deixa eu resolver isso aqui. Nós temos tempo aqui no Facebook. Nosso problema é no Instagram. Eu não sei por que ele está fazendo isso, né? Mas vai dar certo. Entrem aí em oração comigo, eu peço que os irmãos estejam orando. Porque é tremendo. É incrível como quando a gente quer fazer a obra do Senhor, essas coisas acontecem. Mas vai dar certo. Eu creio, eu creio. Eu creio. Aleluia, Jesus. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Vai dar certo. Então, como eu dizia, queridos, muitas vezes é preciso que nós deixemos Deus trabalhar na nossa vida. E quando nós vemos Pedro aqui diante do mar, ele se assusta e afunda, né? E pede socorro. Mas lá no novo Pedro, vamos dizer assim, né? Depois da experiência de negar Cristo 3 vezes, ele vai se encontrar, ele vai ver Jesus na margem. Na verdade, ele ainda nem sabe que é Jesus direito. E aí, queridos, eu peço que vocês estejam em oração. Tá certo? Nós estamos enfrentando aqui uma batalha e nós precisamos que vocês estejam orando, amém? Tá? O tempo todo cortando. Hoje a batalha é grande, mas é bênção. É porque vem bênção para nós. Vem bênção. Eu não vou perder a concentração. Eu vou entregar a bênção. Eu vou entregar a bênção. Aleluias. Eu vou entregar a bênção. Então, quando Pedro vê Jesus na margem, né, e alguém diz assim, rapaz, é Jesus ali. Ali é Jesus, não é Jesus? Não, eu acho que é Jesus. Aí eles ficam, né? Ele só faz pegar uma túnica, um pano, se enrola e se joga dentro d'água. Se joga. Né? Como muito impulsivo que ele sempre foi, né? Ele não quer nem saber, ele se joga. Pedro é aquele meninão que se joga nos braços do pai.
Mas só que aqui, nesse momento da vida de Pedro, ele ainda está cheio de mazelas. E ele afunda. Quando ele vê o mar agitado, ele sucumbe. E ele pede socorro. Ele diz: Jesus, me socorre. E aí Jesus vai e puxa Pedro para cima. E o leva até o barco. Aleluia. E quando Pedro e Jesus chegam no barco, Jesus dá ordem para que o mar se acalme, para que as águas parem de se agitar. Queridos, muitas vezes é preciso passar por experiências como essa, do mar agitado, porque depois que nós entramos no barco, quando nós estamos no barco com Jesus, Ele não somente deixa que fique registrado em nós a experiência do mar agitado, mas Ele também dá ordem para que as águas se acalmem, porque a lição já foi aprendida. Precisamos transformar nossas experiências em oportunidades de aprendizado. Deus não quer que você sucumba, nem diante, sabe, de um passado tenebroso que te persegue, como é o caso de Labão e Jacó. Nem tampouco: oi, Lindenberg, pastor amado, Deus te abençoe, entra aí em oração comigo, Lindenberg. Hoje está caindo direto a live do Instagram. Ainda bem que eu estou usando aqui o vídeo do Facebook para depois compartilhar. Mas olhe por mim, meu pastor. Amo você, viu? Deus abençoe. Então, muitas vezes, queridos, Deus ele permite para trabalhar na nossa vida. E nós devemos usar essas experiências para crescermos, para amadurecermos, para nos fortalecermos. Eu sempre gosto de dizer: já pensou que chato se nada acontecesse? Que vida chata! E Paulo, ele é muito ousado quando ele diz: eu me alegro, eu vou me gloriar nas minhas tribulações, nas minhas lutas, porque eu sei que elas vão gerar em mim experiência. As minhas experiências, elas vão produzir em mim uma paciência, uma sabedoria, uma esperança que não me desaponta, porque eu vivi, eu experimentei. Amém, pastor. Eu experimentei. Eu sei em quem tenho crido. Essa é a outra lição. Muitas vezes é preciso uma montanha, ou um mar agitado, ou um deserto, para me manter ao teu lado, Senhor. De fato, queridos, não existe oásis sem o deserto. Não seria oásis se não houvesse o deserto. Precisamos entender que a vida não é só coisas boas. Nós seríamos estragados. Dizem os psicólogos, os cientistas aí, né, que trabalham muito em cima dessa temática, desses jovens emocionalmente instáveis, de que a permissividade, ela é um dos problemas. A falta de limite, de regras, de padrões, tem corrompido o senso dos jovens. Eu não vou entrar no mérito, isso aqui não é apologia à violência, a bater em filho. Mas eu levei, para dizer que eu nunca apanhei da minha mãe, eu só apanhei uma vez. Eu já era até uma moça feita. Hoje mesmo eu estava contando essa história pro meu filho. Eu já era uma moça feita, eu já tinha mais de 20 anos. E eu tinha feito uma coisa certa. Mas minha mãe tinha dito que não era para eu fazer. Então eu não apanhei porque eu fiz uma coisa certa. Mesmo eu tendo feito a coisa certa, porque era a coisa certa a ser feita. Não quero entrar no mérito, porque é uma longa história. Mas ela se zangou comigo. Pai do Senhor, irmãos. Se zangou comigo e me deu 3 lapadas de corda. Hoje eu estava contando isso para João Pedro. Foi a única vez que a minha mãe levantou a mão para mim. Minha vida inteira. Minhas irmãs apanharam muito. Porque elas brigavam e aí a mãe metia a peia, né? Mas eu, graças a Deus, para não dizer que eu nunca levei uma lapada da mamãe, e levei 3 lapadas de corda já moça feita.
Eu não disse nem que a minha mãe era feia. Eu me lembro que eu estava sentada na mesa e ela disse, eu disse que você não fosse fazer aquilo, né? E você foi, né? Aí eu disse, mãe, era a coisa certa a ser feita. Quando eu disse isso, ela disse, mas eu disse que você não ia fazer. Aí pegou a corda e me deu 3 lapadas. Eu só fiz me segurar na mesa, suportei as 3 lapadas, as lágrimas descia da dor e da tristeza. Mas eu fiquei em silêncio. Em silêncio. Depois eu fui para a casa da minha irmã, que já era casada, desabafei, chorei. Mas diante da minha mãe, naquele momento, eu não disse uma única palavra, irmãos. Minha mãe, ela sempre escuta as minhas lives depois. Por isso que eu boto no YouTube e depois eu mando para ela, ela assiste. Ela já sabe mexer no celular, essas coisinhas assim. E ela assiste. Então ela vai lembrar do que é que eu estou falando. Eu não disse uma palavra contra minha mãe. Não praguejei, não respondi. Nem sou traumatizada. Nós resolvemos isso. Depois de muitos anos, a gente teve uma conversa e eu falei. Também ventilei esse assunto na mesa hoje no café da manhã com o João Pedro. E a minha mãe, eu perguntei para ela por que ela era tão severa comigo. E a gente falou, né? Entrou em todos os assuntos necessários. E aí eu lembro que ela olhou para mim e disse assim: eu sempre soube que você aguenta. Eu sempre soube que você jamais me deixaria. Que eu posso fazer o que eu fizer, que eu posso acertar, que eu posso errar. Mas você nunca vai deixar de me amar. Eu sempre confiei no seu amor. Quando minha irmã partiu para a glória, eu saí para resolver as coisas do acidente. E ela ligou para mim e disse assim: filha, tá todo mundo aqui querendo me enrolar, mas eu sei que você não mente para mim. Me diga a verdade, o que foi que aconteceu? E eu disse, a verdade é que aconteceu algo que não dá para explicar agora por telefone, porque eu ainda estou resolvendo. Mas eu chego já aí. E desliguei. Aí expliquei para minhas irmãs, né, para que elas fossem para lá administrar isso aí, porque eu não podia mentir para minha mãe. O celular já caiu de novo. O problema é o celular. Mas vai dar certo. Vamos ficar aqui na live. Tem as pessoas, eu acredito que as pessoas que estavam lá vieram para cá exatamente por causa do problema. Eu agradeço a companhia de todos. Mas, queridos, esse último ponto, ele é muito forte, sabe por quê? Porque ele vai dizer quem nós somos diante de Deus. Como nós lidamos com as circunstâncias. Porque é muito fácil ser cristão. É muito fácil. Eu vou aqui devagarinho para dar tempo a abrir ali o Instagram. É muito fácil quando está tudo bem. Essa falta de limite que de alguma forma voltou. Essa falta de limite que de alguma forma corrompeu, né, e tornou as pessoas insensíveis, desrespeitosas, desobedientes. É muito doloroso. E às vezes, Nairobi não. É Nairobi, gente, aqui querendo aparecer. Então, muitas vezes, e perdoem, irmãos, eu prefiro desistir desse celular porque ele está tirando minha concentração, né? E é melhor. Depois eu passo para os irmãos pelo YouTube. Vamos ficar aqui. Eu acredito que os irmãos vão entender e vão vir para cá, quem não veio ainda. Como eu dizia. Então, a gente vê uma juventude instável emocionalmente, desrespeitosa, desobediente. E aí esse deserto se torna uma consequência porque Deus precisa ajustar. Deus precisa colocar limites. Como eu disse, nada de ruim que nos acontece é uma escolha nossa. É uma escolha de Deus, é uma escolha nossa. Mas Deus, Ele nos dá a oportunidade. Consegui voltar, arrumar minha cabeça.
Consegui. Esse último ponto sobre o deserto é a oportunidade. Deus, Ele nos está dando a você e a nós, a mim, a minha família, uma oportunidade. Porque o deserto, ele é o seu momento. A gente é cristão na igreja, no social, né? A gente vai para casa de um irmão, aí é uma bênção, é uma maravilha. Dá tudo certo. Mas quando nós estamos só nós e o problema, aí é que a coisa pega. Quando nós estamos no deserto, querido, aí a coisa pega. Porque é só nós. É só nós e o que precisa ser enfrentado. Às vezes é preciso um deserto para nós nos chegarmos a Deus e reconhecermos que não temos o controle. José, ele passou por muitos desertos até chegar a ser nobre. José, ele foi vendido pelos irmãos, foi caluniado pela esposa de seu senhor, Potifar. Foi lançado num cárcere sem data de validade, ou seja, Potifar lançou lá para encobrir sua vergonha, né? E só depois de muito tempo, ele sai da prisão. E o que eu acho interessante, queridos, é que quando ele se apresenta diante de Faraó, e Faraó coloca o anel no dedo dele e diz: depois de mim não há ninguém maior do que você em todo o Egito. Potifar estava lá. E depois os irmãos de José também estavam lá. Guarde mais essa lição na sua vida. Suas dores, seus dilemas, seus problemas te levam a um grande, poderoso e maravilhoso testemunho. Persevera, confia, permanece firme, porque depois do deserto há um rio transbordante à tua espera e nele há águas doces para a tua alma. Pois aquele que confia no Senhor são como Jerusalém cercada pelos montes. Aquele que edifica a sua casa, a sua vida, nas promessas, na palavra do Senhor, é como o homem sensato, que constrói seu lar sobre um alicerce rochedo. E aí pode vir o vento forte, pode vir as chuvas, pode vir as águas, a casa não cai. Ele é como uma árvore plantada na beira de um rio de águas cristalinas. Mas antes do oásis há um deserto. E às vezes é preciso deserto para a gente reconhecer que sem Jesus a água pode até estar tranquila. Quem aqui já teve um parente, eu tive um parente que se afogou porque subestimou o açude lá da nossa terrinha, lá no interior, no Açu, no Pataxó. É um exemplo triste, mas é um fato. Ele subestimou. E foi, infelizmente, vítima. Né? Vítima de uma fatalidade. Eu conheço casos de pessoas que enfrentam, né, águas tranquilas. Um caso muito peculiar, muito conhecido, é daquele ator famoso, né, que subestimou as águas do Rio Francisco. Acredito que onde ele foi se banhar era um lugar muito bonito e ele subestimou. E, infelizmente, morreu afogado. Quer seja um mar agitado, quer sejam águas tranquilas,
O que nos faz andar sobre as circunstâncias é ter Jesus no controle do barco. Existe um louvor que pastor Ocean sempre cantava com a Meirinha. Eu ia para a casa deles e eu gostava, quando eles moravam ali pro lado da Sabiaguaba, lá tinha uma varanda, e aí quando eu ia para lá ele já sabia, já armava as redes na varanda. E aí a Meirinha ficava numa rede, eu noutra, e ele noutra, a gente ficava se balançando e a Meirinha tocando violão. E eu sempre dizia, Meirinha, aquela! Aí ela já sabia. E ele diz assim, frágil barquinho esse meu, mas o Deus, meu Deus, não me deixa um momento. Logo a borrasca se vai, bonança se faz, e eu começo a cantar. Meu leme está com Jesus, Ele me conduz, posso descansar. Meu Deus me ouve, quando a Ele eu clamo, por isso eu amo sim, meu Deus é vivo e anda comigo, quando há um perigo, defende-me. Precisamos confiar. Eu não sei qual é a sua luta, qual é o seu problema, que momento difícil você tem enfrentado, né? Qual é a sua montanha? Mas para encerrar essa palavra de hoje à noite, o último exemplo que eu quero te dar é o de Abraão. Deus pediu a Abraão algo muito difícil. Para Abraão. Muito difícil. Abraão já tinha cometido muitos lapsos com Deus. Ele era um homem de Deus, mas ele era humano e na sua humanidade ele dava lugar à sua carne. Mais do que à sua espiritualidade. Ele, por mais de uma vez, ele comete o mesmo erro. Ele diz para um faraó que Sara é só sua irmã, para se livrar do risco de morrer, porque ela era muito bonita, e ele soube que os egípcios tinham essa mania, porque os egípcios podiam ter a mulher que ele quisesse das estrangeiras que chegasse à cidade, mas as casadas não. Aí o que é que os egípcios faziam? Matavam os maridos para se livrar do problema. Aí Abraão soube disso e negou, disse que ela era só irmã dele. Depois da confusão, né, que se causou, aí ele admitiu, o faraó deu um pitu nele, deu uns carão dele e mandou ele embora. Passou, e buf, cometeu o mesmo erro de novo. De novo ele disse que ela era só irmã dele para poder se livrar do problema. Então Abraão, ele cometeu alguns lapsos mesmo. Quando a mulher dele disse assim, Abraão, eu tô achando que essa promessa aí do filho não é para mim não, porque inclusive eu já sou uma senhora, né? Não tem mais nem regra, não tô mais nem... Ela não disse assim, porque naquela época não se falava essas expressões, eu não tô mais ovulando. Mas ela entendia que estava incapaz a vida inteira, e agora que estava incapaz mesmo, que já estava velha e não tinha mais nem regra. E aí ela vai e oferece para Abraão a escrava Agar, que só tinha Agar. O velho aceita, né? O velho aceita a escrava. Adocicou o ego dele. E ele aceitou, infelizmente, foi lá e aceitou a proposta. Não consultou Deus. E isso trouxe um problema que perdurou e que perdura, né? Até hoje, que é a briga. Os irmãos, os filhos de Abraão, de um lado, os filhos de Abraão do outro, estão lá brigando. Porém, passado a montanha, contornado o problema do passado, enfrentado o mar gigante, entendido que não adianta fugir da sua história, a sua história precisa ser resolvida, precisa haver consciência e arrependimento, enfrentado muitos desertos, Abraão chega a uma idade de maturidade, de tantas experiências com Deus, que ele não nega o que Deus pede a ele. O que Deus tem pedido a você?
Será que é difícil demais? Te digo hoje uma palavra profética. Tudo que Deus quer é que você descanse nele. Creia. Tão somente creia que Deus está no controle. Lembra o finalzinho do trecho da música? Enquanto eu achei que eu tinha o controle das coisas que poderiam acontecer com a minha vida, eu descobri que tudo que eu consegui fazer foi ficar de joelhos diante de ti. Tudo que Deus quer é que você, como Abraão, exercite a confiança nele. Quando Isaac olha para a situação, vê que os servos ficaram lá embaixo, que eles estavam subindo a montanha, só eles dois, que ele levava o cutelo, que ele levava o fogo e a lenha para o sacrifício. Deve ter passado muitas coisas pela cabeça de Isaac. E aí ele diz: papai, eu tô vendo a lenha, eu tô vendo o cutelo, eu tô vendo o fogo, mas eu não tô vendo o cordeiro para o sacrifício. E eu penso que Abraão continuou subindo a montanha, porque a Bíblia diz que Abraão não parou, que Abraão prosseguiu. Abraão estava determinado a entregar o melhor para Deus, o seu Isaac. Mas havia um segredo no coração de Abraão que eu e você precisamos ter. Abraão confiava que não voltaria sozinho. Quando Abraão está subindo a montanha, ele diz para os seus servos: vocês só ficam até aqui. Vocês só vão até aqui. Fiquem aqui e nos esperem. Nós voltaremos. Abraão diz a frase que você não deve nunca mais esquecer quando você estiver no deserto. Vai passar e você vai vencer, desde que Deus esteja no controle. Abraão diz: nós voltaremos. Então eu imagino que Abraão continuou subindo a montanha. E diante daquela pergunta, ele dá uma resposta fantástica. Abraão responde para Jacó, ou para Isaac: filho, para si o cordeiro Deus proverá. Oh, aleluia. Filho, para você cordeiro Deus proverá. Deus já providenciou o cordeiro do sacrifício que te cura, que te liberta, que te faz andar sobre as circunstâncias e que te faz prosperar por onde quer que tu andares. Tão somente creia, confie. Você tem a vitória decretada pelo Rei dos Reis. Cordeiro para si, Deus provê. De fato, depois de tudo pronto, quando Abraão levantou o cutelo para sangrar seu filho em sacrifício, Deus disse: Abraão, não fira o moço. De fato, bem sei que tu crês, que tu amas e que tu confias em Deus. Quando ele olhou, lá estava, preso pelos chifres, um cordeiro para o sacrifício. E ele desceu a montanha com o seu filho amado. Oh, aleluia! Creia que você vai subir esta montanha, mas o cordeiro do sacrifício já foi providenciado e você vai descer com a vitória. Esta é a palavra de hoje para a sua vida. Esta é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Às vezes é preciso uma montanha, mas lá no alto da montanha há perdão para você.
a reconciliação para você, a fortalecimento para você, a vitória, a salvação para você. Aleluias! Você crê? Olha, querida, eu não sei. Houve tantos intempéries, né, essa noite. Foi tudo tão fora do comum, do que eu sempre faço. Preguei a palavra todinha, assim, emocionada, mas eu estou muito quebrantada. E eu queria encerrar também dando um testemunho. Essa semana nós fomos no médico, né, com a Paulinha, completou as 4 sessões, agora ela vai começar as sessões semanais, as 12 da Branca, que são semanais. Mas sexta-feira nós fomos na médica dela, e aí ela examinou a Paola, aí disse assim: olha, eu não vou nem passar exame para ti, Paola, não vou lhe expor, não precisa, você está bem, estou muito satisfeita com o avanço do tratamento e vamos em frente, não vou lhe expor. Quando chegar da 11ª para a 12ª, aí a gente sim faz aquela avaliação e já faz os exames para sua cirurgia. Aí Paola disse brincando, né? Disse assim: vai que do jeito que a carruagem está andando, que eu vou chegar aqui e aí não vai ter mais nada. Aí ela olhou para ela e disse: de fato, é possível. Olha, queridos, é claro que a gente, né, não está subestimando essa doença. Nós já temos consciência de que, independente da quimioterapia eliminar 100%, ela vai retirar as 2 mamas, né, devido aos riscos de predisposição, dela ter predisposição para retornar. Então ela já vai tirar logo tudo, né? Mas essa não é a questão. O que eu achei lindo é que a Paola, até depois no carro, a gente fez até uma brincadeira, né? Eu compartilhei um vídeo, a gente dentro do carro, né, fazendo uma brincadeira. Aí, mas o que eu achei lindo é que ela falou assim, meio nervosinha, com aquele jeito assim, aí disse assim: vai que não tenha mais nada. Aí ela, de fato, já aconteceu. É possível. Oh, Deus lindo. Aí a gente foi para casa tão feliz, tão feliz. Eu fui deixar ela em casa, vim até aqui cantando, louvando, sabe, dando palavras de gratidão e de alegria para Deus. E eu acho que eu ainda tô assim meio, né, sensível. Eu já sou chorona mesmo, né? Como ela diz: véia, tu chora, véia, deixa de ser chorona, véia, né? Ela me chama de véia, não sei porquê, né? Uma meninazinha que nem eu. Mas eu queria dar esse testemunho para vocês, porque a bênção na montanha é para nós e nós tomamos posse. Então você também pode tomar posse da sua bênção, seja qual for o problema. Ele resolve, ele pode resolver. Amém? Então eu quero orar por todos vocês. Manelzinho tá dando aqui um glória a Deus. É isso mesmo, Manelzinho, glória a Deus. Eu vou repetir esse louvor e eu quero que você faça a sua oração aí. Eu vou orar, mas eu quero que você faça a sua oração. Enquanto você escuta essa canção, faça a sua oração. Amém? Vamos orar? Pai Senhor, Nilcinho, glória a Deus. Então deixa Deus ouvir você. Eu já falei muito, agora eu quero que Deus ouça você. Aleluias. Aleluias. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando. Já faz algum tempo de te preciso como nunca precisei. Nós precisamos de ti, Jesus. Às vezes Mas é preciso uma montanha
às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Oh, aleluia, Jesus.